O que que o fisioterapeuta faz, né? Como é que é essa avaliação da físio? A gente precisa muito dessa primeira parte. Esse primeiro contato com o paciente, ele é extremamente importante e a gente precisa saber avaliar, porque se a gente não souber avaliar, a gente vai tratar nosso paciente de uma forma não tão eficaz e efetiva quanto como a gente consegue, né, fazer e realizar uma avaliação bem feita. Então, a gente vai precisar avaliar o quê? A ADM desse paciente, ativa e passiva. Então, o que que significa isso? Você pede para ele movimentar, ele vai movimentar de forma ativa. De forma passiva é o quê? É eu ir lá e ajudar esse paciente a movimentar. Então, eu posso fazer, eu devo fazer, na verdade, essa avaliação tanto passiva quanto ativa, para a gente ver como é que está a restrição de movimento desse paciente. Força muscular. Gente, teste de força muscular, a gente realiza em todos os pacientes? Como é que é isso, né? Se perguntem aí. Isso aqui é muito importante. Paciente que está sentindo dor, a gente não vai fazer teste de força muscular. A gente vai fazer teste de ADM passiva e ativa, e quando ele tiver com uma dor, né, um pouco melhor, a gente vai fazer os testes aí. Por quê? Para não exacerbar, para não piorar esse quadro doloroso do nosso paciente. Mas é importante, sim, a gente fazer os testes de força muscular para a gente saber se está tendo perda ali, né, desse componente tão importante que é para nossas atividades e para nossas ADMs e as atividades de vida diária. Dinamometria, né, para medir a força de pressão, aí a força da mão desse paciente. Marcha, se ele já tem alteração de marcha, se ele tem alteração da postura, então como é que está a postura desse paciente, se ele está formando aí uma hipercifose. Normalmente são pacientes, como a gente já viu, são pacientes mais idosos, então ele já tem aquela característica, né, de formar essa hipercifose, essa anteriorização de cabeça. Então aqui a gente precisa avaliar esses componentes também, tanto de marcha, né, quanto de postura. Medicação. Quais são os medicamentos que esse paciente faz uso? A gente não vai receitar a medicação, né, gente? Mas a gente tem que conhecer de medicamento para poder ver se aquele medicamento ali está interferindo até mesmo na atividade desse paciente. Se está tornando ele mais sonolento, se ele está mais apático, ou se ele tem algum efeito colateral daquela medicação que pode estar aparecendo, até mesmo para a gente conseguir entrar em contato com o médico, muitas vezes, e ter esse relacionamento de equipe multidisciplinar, né? Então, a gente sabe que tem outra questão importante. Paciente reumatológico, a gente falou que eles têm o quê? Eles vão ter rigidez matinal. Então, se esse paciente, né, se a gente puder predisponer um horário de atendimento para esse paciente, o que é melhor? A gente atender ele de manhã, logo que ele acorda, ou depois ali de 10 horas da manhã, ou lá para 3 horas da tarde? Então, quanto menos próximo desse período da rigidez matinal, melhor vai render aí a nossa fisioterapia. Porque se eu for, por exemplo, eu estou fazendo atendimento domiciliar, meu paciente acorda 8 horas, eu agendo para atender ele 8h30, ele vai estar indisposto, ele vai estar com dor, ele vai ter acabado de acordar, ele ainda está mais lento, começando os movimentos de acordo com aquela rigidez matinal que vai cedendo durante o dia. Então, é outra característica que é importante a gente pensar, uma melhora daquela atividade e uma permanência desse paciente, porque, afinal, né, a gente é fisioterapeuta e precisa dos pacientes. Então, quanto mais a gente puder acertar nesse momento de atendimento, também vai ser melhor para todo mundo, porque ele vai sentir mais segurança, ele vai sentir um bem-estar, né, melhor e vai querer continuar a fisioterapia. Agora, se o fisioterapeuta dele chega lá de manhã cedo, todo dia, quando ele acorda, quando ele tá com dor, ele não vai querer, ele vai começar a rejeitar a fisioterapia, dizer que não quer, que ele sente dor, que não sei o quê. Então, é uma outra característica, é uma outra expertise que a gente tem que ter, até mesmo para poder, né, o nosso poder de convencimento e de mostrar para ele o tanto que a fisioterapia é importante. Essa parte, né, gente, da gente conhecer a patologia e saber quais são os picos aí, o que acontece, qual horário que dói mais, qual horário que dói menos, é importante até mesmo para a gente poder prescrever o nosso tratamento. Suporte psicológico é muito importante também, porque, como a gente falou, pessoas mais idosas, né, não somente elas, mas elas também, então essas pessoas mais idosas, elas vão ter o quê? Normalmente tem neto, quer brincar com o neto, não consegue, quer fazer alguma coisa, normalmente na cozinha, não consegue mais picar um tempero, não consegue fazer uma refeição, né, tipo assim, preparar
preparar uma refeição. Então, isso vai fazer com que? Vai fazer com que essa pessoa acabe diminuindo suas funções. Nessa diminuição de funções, muitas vezes se sente ansioso por não conseguir, ou depressivo por não ter mais aquela mesma disposição. Então, o suporte psicológico aqui também é muito importante. E muitas vezes acaba o fisioterapeuta que alerta a família para essa segunda característica, para procurar aí esse profissional da equipe que vai nos auxiliar e vai ajudar para o tratamento ter aí um bom desfecho.